nossa prece, rogar aos benfeitores que... Eu tive um problema técnico aqui, mas já resolvi. Que nos inspire, que nos direcione e principalmente que a gente possa, diante de todos os desafios que todos nós enfrentamos, que possamos não desanimar. Então, já temos aqui uma quantidade razoável de pessoas, a gente já pode elevar o nosso pensamento a Deus por alguns instantes e fazer a nossa prece. Aqueles que assim puderem proceder, que fechem seus olhos. E por alguns segundos, que a gente possa rogar a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, a presença em nossos corações. E que neste momento em que nos permitimos refletir acerca do Evangelho e dessa mensagem libertadora, que nós possamos absorver todo o conhecimento e aplicar na vida comum. Nos envolva Jesus e que os mentores desta casa possam nos acompanhar em mais um trabalho. Faça morada em nossos corações e visite todos aqueles que nesse momento nos assistem, onde quer que se encontrem. Que assim seja e viva Jesus. Uma companheira nos chamava a atenção mais cedo, dizendo que estava com saudade de ouvir Olavo Bilac. E Bilac tem uma poesia que eu já recitei em outros momentos, na cidade de Jequié, aqui em Vitória da Conquista, em vários centros, enfim. E é uma poesia que nos chama muita atenção e eu acredito que casa muito bem com a temática proposta. Ora, direis, diz ele, ouvir estrelas. Certo perdeste o senso, e lhes direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. Conversamos a noite toda, enquanto a Via Láctea, como um pátio aberto cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E lhes direi, no entanto, amai. Amai para entendê-las, pois somente aqueles que amam podem ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Eu sou suspeito para falar de Bilac, mas a poesia dele nos faz refletir sobre esse sentimento nobre e sublime que precisamos despertar. O tema proposto pela essa casa, aprendendo a perdoar. Porém, o tema central deste mês de fevereiro, no SEGE, me chamou muita atenção. O Evangelho como bússola para a vida. É um desses temas, e aqui falando especificamente do tema central, que chama a atenção para revivermos esse Evangelho e para tentarmos, dentro das nossas possibilidades, exemplificá-lo na vida cotidiana. E um dos grandes desafios, minha gente, que vivemos no presente, trata-se de adotar uma postura verdadeiramente cristã na vivência diária, nas relações em família, nas relações de trabalho, no contexto profissional, nas relações no contexto religioso, em todos os espaços onde nós transitamos, nós nos deparamos com esse desafio. Sermos verdadeiramente cristãos, não apenas no verbo, mas na prática. Ser mais tolerante, ser indulgente, não guardar mágoa, não se ofender com tanta facilidade, praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance, enxergar o outro com as suas demandas. Elevar o pensamento diariamente a Deus, fazendo mais agradecimentos do que peditórios. São ações que nós precisamos trabalhar diariamente. E nós já sabemos que o amor ele resume a doutrina de Jesus, né? E eis o seu grande ensinamento, o seu grande mandamento. Amar a Deus. E não é amar a Deus de qualquer forma, né? Sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, estamos diante de uma tríade, né? Eu, o outro e Deus. Estamos, portanto, interligados. Mas eu preciso amá-lo sobre todas as coisas, ou seja, conforme nós dissemos, não é de qualquer modo. E eu preciso amar o meu semelhante como eu me amo. Então, não é um amor superficial, né? Raso. É algo mais profundo.
Então, portanto, preciso despertar essa capacidade de amar o meu semelhante, de amar a Deus, mas também de amar-me, de reconhecer as minhas imperfeições morais e trabalhar no sentido de despertar virtudes. E nós compreendemos Jesus, minha gente, como sendo esse modelo e guia para a humanidade. Ele é modelo porque ele atingiu a perfeição. Ele é guia porque ele conhece o caminho para atingir essa perfeição e nos ensina de maneira prática a atingi-la. E então, o tema proposto, aprendendo a perdoar. O que isso tem a ver com amor? Eu comecei falando no poema de Bilac sobre este ouvir estrelas, né? Quem são as estrelas que estão em nossa trajetória? Quem são aqueles que nós precisamos ouvir mais, nos silenciar mais e sentir mais o outro, né? Com a sua essência. Quem são essas pessoas no nosso contexto familiar, no contexto social, etc. Aprender a perdoar se trata dessa ação de aplicar o Evangelho em nossa vida. Mas eu tenho algo para refletir. Nós precisamos desconstruir uma situação específica. Se eu guardo mágoa, se guardo ressentimento, e isso é muito doloroso, dizer isso é porque eu não amo. Então, se eu amo, quando se ama, não se abre brecha ou espaço para mágoa, para ressentimento, para se abrir feridas alheias. E aí a gente se pergunta, ora, o que o perdão tem a ver com amor? E eu costumo dizer que o perdão antecede este sentimento, que é o sentimento de amor. E lembramos que o Espírito de Verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles nos chamam a atenção falando desse amai-vos como primeiro ensinamento, instruir-vos como o segundo, né? Mas um não está distante do outro. Quando o Espírito de Verdade fala para amarmos-nos como o maior mandamento e instruirmos como o segundo, é exatamente o chamamento para nós estabelecermos como meta o amor. O amor, portanto, é a meta que nós precisamos atingir. Ora, se o amor é a meta que nós precisamos atingir e nas nossas relações interpessoais nós ainda guardamos mágoa, exatamente porque nós ainda não amamos, nós precisamos trabalhar essas questões internamente para atingirmos essa meta. Isso é cotidiano, é no dia a dia. São nas relações mais corriqueiras, nas atitudes mais simples do nosso dia a dia. O amor é a meta. E aí a gente se pergunta, e a instrução entra onde? À medida que nós nos instruímos, minha gente, à medida em que buscamos conhecimento e informação, nós temos a possibilidade de despertar a nossa consciência acerca das nossas responsabilidades individuais e coletivas, das responsabilidades com o nosso semelhante, das responsabilidades no nosso contexto familiar, no processo de educação dos filhos, da responsabilidade no processo da prática do bem em todos os espaços onde nós transitamos. À medida que nós nos instruímos, despertamos a nossa consciência acerca da imortalidade e passamos a compreender de fato que somos esses seres espirituais transitando na matéria de forma passageira e que em breve seremos convidados ao retorno. E que não existe acaso nas nossas relações. E existem pessoas bastante difíceis nas nossas relações. E eu digo que esses irmãos difíceis que convivem conosco, em todos os espaços, nós precisamos ter sensibilidade para enxergar a necessidade do processo reeducativo, do acolher, do trazer para perto, do corrigir os erros que nós praticamos lá atrás, do ponto de vista reencarnatório. Então, é um caminho que nós precisamos trilhar, que é esse caminho de compreender a necessidade de desenvolvermos virtudes para alcançarmos a plenitude do amor nas nossas relações. Mas o que é o perdão? O perdão nada mais é do que esse processo mental ou espiritual de cessar o sentimento ou ressentimento, o sentimento de ressentimento, o sentimento de raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos. Ou cessar a exigência de castigo e restituição. É interessante que nós temos uma facilidade absurda de guardar mágoa
mágoa no sentido menor. Eu costumo brincar que quando a gente fala sobre mágoa, é preciso que a gente tenha um cuidado, minha gente, com a visão simplista. Porque é algo completamente subjetivo. Nunca será do mesmo tamanho, da mesma dimensão, né? Se a gente colocar a mágoa como uma ferida, conforme nos assevera Joana de Ângeles, a gente pode colocar essa compreensão da dimensão da mágoa. Então percebamos que cada um vai sentir uma dificuldade em maior proporção ou em menor proporção em relação a essa autolibertação sobre a mágoa que se estabelece. Então a gente começa a contextualizar. E eu me recordo de uma mãe que perdeu seu filho. Visitamos ela alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade de conviver com aquela mãe por algum tempo. E eu me recordo que o convite que recebemos era para fazermos um evangelho no lar, posto que ela havia perdido o filho, torturado, violentado, assassinado. E não obstante vivenciar toda essa dor, ela recebe o vídeo do filho sendo assassinado, se despedindo dela. E então abrimos o evangelho aleatoriamente, as pessoas ali estavam de luto, toda uma família destruída internamente. E fomos falar sobre o perdão. E fomos falar sobre o perdão com muito constrangimento, porque a gente tem uma mãe que perde um filho assassinado e ela recebe um vídeo em que o filho se despede dela. E aí a gente tem a avó, de um lado chorosa, destruída por dentro, os irmãos, todos em sofrimentos muito profundos, e a gente chega para falar de perdão. E aí a gente começa a entender o Evangelho, a aplicação do Evangelho e a importância do Evangelho em nossa vida. Ali estávamos para consolar, mas também para fazer uma reflexão sobre um tema que é extremamente importante para que a gente alcance paz. Porque não existe paz sem perdão. Não existe construção de paz interior, de felicidade, de autoiluminação sem o perdão. E então ela dizia assim, olha, eu não vou perdoá-los nunca. Evidentemente que ela estava destruída por dentro. Ela estava vivenciando o seu processo de luto e não conseguia enxergar absolutamente nada à sua frente com esperança. Conforme nós dissemos, ela realmente estava destruída. Então, não perdoarei nunca, disse ela. E nós fizemos a nossa reflexão e saímos dali, reflexivos, evidentemente, com toda aquela situação. E então a gente se pergunta qual a dimensão da mágoa daquela mãe. Qual a dimensão da mágoa daquela mãe? Qual a dimensão das mágoas, minha gente, que nós guardamos ao longo da nossa trajetória? E então a gente vai lá no Evangelho e acessa essa mensagem libertadora apresentada há mais de 2000 anos, e que Jesus já falava sobre perdão há mais de 2000 anos, e no presente, quando andamos por aí, nos digladiando nas redes sociais, a gente percebe que nós sentimos uma facilidade absurda de guardar mágoa. E não precisamos vivenciar uma perda dolorosa para guardá-la, não. Às vezes é no dia a dia mesmo. Alguém fala algo que a gente discorda e a gente já está ali alfinetando. De repente a gente não olha mais para a face do outro. O outro já não nos serve mais. É comum na nossa convivência, né? Diante dessa facilidade que temos de guardar mágoa nas situações corriqueiras, a gente passa a ver alguém, atravessa a calçada, vai para o lado oposto, porque nós não queremos nem olhar para a cara da criatura, né? Mas estamos na casa espírita, estamos fazendo as nossas leituras, estamos no templo religioso, e aqui nós falamos do templo religioso no templo católico, no templo protestante, posto que aqui nós temos pessoas nos assistindo que não são espíritas. Então, é comum estabelecermos essa desconexão com o outro, né? Quando nós não compreendemos a essência do Evangelho, quando nós não compreendemos o caminho a se trilhar para alcançar esta paz a partir do perdão a ser liberado. Então, minha gente, relembramos o evangelista Mateus ao narrar o diálogo entre Pedro e Jesus, e eu acredito que talvez seja um dos diálogos mais interessantes que já acessamos. E Pedro vai perguntar, Senhor,
quantas vezes perdoarei? E ele é bem objetivo. 7 vezes a meu irmão que tiver pecado contra mim? E Jesus é tão objetivo quanto Pedro, né? Será até 7 vezes? Não direi, diz Jesus, 7 vezes. Mas até 70 vezes, 7 vezes. E então a gente volta lá àquela palavra desafio. Como é desafiador, minha gente, sermos verdadeiramente cristãos na prática. Porque alguém nos fere uma vez, a gente já está com aquela dificuldade de perdoar. Aí a gente consegue liberar o perdão. De repente o outro falha novamente. E aí a gente fala, rapaz, vou perdoar de novo, mas novamente. Aí de repente a gente perdoa. E aí de repente a pessoa falha de novo. A gente perde a paciência, né? Então a gente começa a se perguntar sobre a aplicabilidade do Evangelho na nossa vida e como nós estamos levando a sério, ou se não estamos levando a sério, essa mensagem que é realmente libertadora. Não é perdoar uma vez, é perdoar todas as falhas e quantas vezes a criatura falhar. Trata-se, portanto, e aí a equipe da FEB em 1995 traz um texto interessante sobre isso, posto que trata-se de uma concessão indefinida. 70 vezes 7 vezes de oportunidades, diz a FEB, para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se liberte do mal e se erga, redimido, para a ascensão luminosa. E quando nós falamos de ascensão luminosa, nós nos deparamos com a compreensão de que nós estamos transitando para rumo, né, à autoiluminação. Nós cá estamos, minha gente, vivenciando, às vezes, sofrimentos atrozes, né? Estamos vivenciando aflições, dificuldades em todos os campos. Nunca se viu tantas pessoas necessitando de ajuda mútua. Tantos necessitados de aconselhamento psicológico, espiritual. Tantas pessoas com dificuldades no campo das relações interpessoais. Nós estamos vindo de um isolamento social que nos trouxe a oportunidade de nos vincularmos novamente com os nossos entes queridos, com os nossos familiares que estávamos tão distantes, presos às redes sociais, o tempo todo neste mundinho tecnológico que criamos em torno de nós. E muitas vezes nós deixamos de lado a oportunidade de abraçar de maneira verdadeira, de tocar o outro na essência, de ouvir o outro, de sentir o outro. E então vivenciamos o isolamento social, o distanciamento social, que nos trouxe aprendizados valorosos no campo dessas relações, incluindo aqui no campo do perdão. Posto que muitos de nós passamos a enxergar dificuldades no campo das relações interpessoais, porque a convivência diária, saímos da nossa rotina perturbadora e fomos levados à convivência diária com aqueles que muitas vezes nós fugimos da convivência. Fugimos usando o aparelho celular, fugimos saindo para as festividades e até para o centro espírita. Posto que muitas vezes fazemos desses instrumentos fugas psicológicas. E então fugimos para não enxergar as pessoas que estão em torno de nós como elas realmente são. E o isolamento social, o distanciamento nos trouxe essa oportunidade de convivermos mais com os nossos familiares, algozes ou vítimas do passado. Pessoas que nós fizemos mal lá atrás e que hoje estão na nossa convivência para que nós aprendamos a levar o perdão. Para que nós aprendamos a despertar o sentimento nobre de amorosidade uns com os outros. Portanto, não são 7 vezes, são 70 vezes 7, logo, perdoar sempre. A gente relembra que a mensagem de Jesus é uma mensagem completamente prática. Na cruz do Calvário, ante o sofrimento, ele vai olhar para aquela multidão de algozes, Pai, perdoai-lhes, pois que não sabem o que fazem, foram as palavras ditas por Jesus. Alguns historiadores espíritas vão dizer que ele se tratava de um ser perfeito, logo nada tinha que perdoar, talvez não tenha dito aquilo. Outros historiadores defendem que ele realmente afirmou aquilo com o objetivo de exemplificar
a necessidade do perdão em toda e qualquer circunstância. Eu sou adepto a este pensamento. Jesus, nos últimos instantes, libera o perdão mesmo sem guardar mágoa, posto que estava ensinando, exemplificando, como a dizer, perdoai em toda e qualquer circunstância, independente do mal que façam em relação a vocês. E é modelo, é guia, nos serve de exemplo exatamente para que nós venhamos construir esta paz a partir dessa reforma íntima, desta autotransformação, desse despertamento e desenvolvimento de virtudes e das principais virtudes que nós precisamos desenvolver, o perdão, no campo das relações familiares e das outras relações interpessoais, se encontra como oportunidade valorosa para naturalmente evoluirmos. Mas é interessante, minha gente, interessante que na maioria das vezes nos colocamos na posição do ofendido e não do ofensor, sendo aquele que deve liberar o perdão, né? Então, em muitas situações a gente está naquela posição de superioridade, né? Então o outro precisa chegar até mim para que eu perdoe. Quando na verdade muitas vezes somos nós que ofendemos. Somos nós os algozes, né? Entre aspas. E Emmanuel, em O Consolador, na questão 338, ele fala algo interessante sobre isso. Ao dizer que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. Penosos porque diante dessas relações existem sofrimentos, dores, incluindo dores no campo das relações interpessoais, ou seja, as dificuldades da convivência, né? E aquele que se sinta ofendido, diz Emmanuel, por alguém, não deve jamais se esquecer que ele próprio pode errar 70 vezes 7. Ou seja, talvez não seja o outro que tenha errado. Talvez seja nós que tenhamos errado. Nós que sejamos, né, o ofensor no campo prático. Nós que devamos sair da nossa poltrona e avançar ao encontro do outro, solicitando o perdão alheio. E é preciso sairmos, né, desse pedestal que a gente muitas vezes se coloca. Nos deparamos com 3 desafios nesse processo. Aprender a perdoar quem nos ofende. E aprender a perdoar quem nos ofende é um desafio muito grande, porque nós somos egoístas muitas vezes, orgulhosos, vaidosos, faltamos com a indulgência, com a imperfeição do outro em tantas situações. Então, aprender a perdoar quem nos ofende exige de nós a capacidade de sermos indulgentes com o outro. Entendendo que cada um, minha gente, está no seu estágio, no seu momento. E que mais cedo ou mais tarde haverá de despertar a consciência acerca da sua responsabilidade e avançar no campo da autotransformação. Mas é cada um no seu momento. Então, aprender a perdoar quem nos ofende é um desafio que precisa ser vivenciado diariamente. É um exercício de ser indulgente para que venhamos superar este desafio. O desafio 2, aprender a não guardar mágoa. Porque muitas vezes surgem situações no nosso dia a dia para que a gente perdoe a mágoa que o outro que já está aqui, e a gente consegue muitas vezes perdoar, mas, conforme nós dissemos, temos essa facilidade muito grande de guardar mágoa de outras pessoas, e aí a gente vai aumentando a fatura, né? Tira uma mágoa aqui, mas coloca outra ali, e vamos transitando nesse campo, parecendo que a gente não sai do lugar, né? Então, aprender a não guardar a mágoa é um outro desafio. E outro dia nós escrevemos um texto falando sobre empatia. E alguém me disse assim: Márcio, em uma sociedade de antipáticos, talvez a empatia nunca tenha existido. Minha gente, eu fiquei com esse pensamento na mente, refletindo sobre isso. Numa sociedade de antipáticos, talvez a empatia nunca tenha existido. Será possível? Que quanto pessimismo, né? A empatia é capaz de transformar o mundo. A empatia é capaz de transformar as nossas relações. Porque quando nós somos empáticos, nós nos colocamos na posição do outro. Quando nós somos empáticos, o outro pode até falhar, pode até se equivocar. Mas nós passaremos a entender o motivo da falha do outro.
a limitação e a fragilidade do outro. Isso é empatia. E nós precisamos trabalhar isso em nós, despertar isso. E quando nós despertamos essa empatia, consequentemente nós passamos a compreender o outro com as suas fragilidades. E entender, minha gente, que ninguém aqui é superior a ninguém. Porque se nós fôssemos espíritos superiores, reencarnados, nós não estaríamos aqui, estaremos em outro orbe. Somos imperfeitos, espíritos enfermos, resgatando um passado delituoso, se reeducando diante de leis que nós ferimos no passado. Empatia e compreensão faz com que nós aprendamos a não guardar mágoa. Empatia e compreensão. E aí a gente tem outra situação em relação à compreensão, que é compreender que ao guardar uma mágoa, sou eu o maior prejudicado. Sou eu o maior prejudicado. Eu lembro de Joana, num texto brilhante falando sobre mágoa, e ela vai exemplificar, dizendo, olha, existe um homem que está andando no deserto. E este homem de Joana está carregando um defunto, um cadáver. E o sol está intenso e esse cadáver de Joana começa a apodrecer. E o homem está carregando o cadáver. Alguns dias depois, o cadáver, no seu processo de decomposição, passa também a interferir na saúde física daquele que está carregando. E o homem que está carregando começa a apodrecer junto. E Joana conclui: a mágoa é esse defunto que muitos de nós carregamos. E muitos de nós carregamos sem nem perceber que somos nós os maiores prejudicados. E este apodrecimento, e aqui nós fazemos alusão não físico, né? Mas este apodrecimento moral vai acontecendo sem nem percebermos. E então começa a afetar a nossa saúde física. Então existem várias doenças psicossomáticas. E aqui, se nós pegarmos o histórico das patologias no campo da depressão, por exemplo, as crises de ansiedade, os desequilíbrios emocionais, nós vamos ter vários estudos que comprovam isso. Não vamos adentrar por conta do nosso tempo. Mas é preciso que a gente compreenda que quando nós guardamos a mágoa, somos nós os maiores prejudicados nesse processo. O desafio 3. Despertar a humildade para compreender e reconhecer quando somos os responsáveis por abrir a ferida no outro. E nós abrimos tantas feridas sem nem perceber, minha gente. Temos uma língua felina, né? Adentramos ao campo da maledicência e nem percebemos. Temos uma facilidade enorme de apontar o erro do outro. Temos uma facilidade enorme de olhar para o outro como alguém completamente imperfeito e de divulgar a imperfeição do outro e não olhar para as nossas próprias imperfeições. E não olhar para os nossos próprios erros. Nós queremos analisar o outro com as suas demandas, com as suas questões, mas nós não queremos vivenciar esta autoanálise acerca das nossas demandas e das nossas questões. Porque para isso é preciso humildade, e a humildade é uma virtude. E já disseram os espíritos que a humildade talvez seja a virtude dos santos. Essa virtude precisa ser desenvolvida para que outras virtudes também sejam desenvolvidas, incluindo o perdão, também como uma virtude. Portanto, minha gente, a gente precisa avançar nesse campo de reconhecer quando somos os responsáveis por ferir o outro e avançar no campo da nossa reforma, com o objetivo de sair da nossa zona de conforto e nos posicionarmos com humildade, reconhecendo que falhamos, que nos equivocamos, solicitando o perdão do outro, abrindo este espaço para esse diálogo que deve nos fazer aproximarmos uns dos outros, né? Que trata-se, sem dúvida alguma, de um dos papéis importantes que o Evangelho cumpre em nossa vida, que é esse papel de aproximação, de nos fazer entender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que todos estamos transitando no mesmo educandário, com o mesmo objetivo, sermos felizes.
amarmos-nos, esclarecermos-nos, né? Nos integrarmos com determinados conteúdos que nos levem a despertar a nossa consciência para aprendermos a exemplificar essa mensagem libertadora que é a mensagem de Jesus. E quando nós falamos de Jesus, recorremos lá ao Livro dos Espíritos, na questão 886, como Jesus entendia o sentido da palavra caridade. Todos nós, talvez sem exceção, já tenhamos na ponta da língua. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então a gente começa, e quando nós falamos sobre a questão 886 em outros momentos, às vezes a nossa análise ela se volta muito para a prática da solidariedade, né? É interessante que quando os Espíritos trazem a compreensão de Jesus sobre a palavra caridade e traz primeiramente a palavra benevolência para com todos, é que vale dizer, minha gente, que é o chamamento para que todos adotem uma postura de benevolência, de aproximação, de solidariedade, de acolhimento. Essa é a proposta. Ser benevolente é ser acolhedor, é trazer o outro para perto. E aí ele segue, ora, indulgência para com a imperfeição do outro. Não apontar o erro alheio. Compreender a limitação, a fragilidade alheia. E compreender que todos estão no mesmo barco. Ninguém aqui é superior, conforme nós dissemos. E aí ele finaliza com essa terceira expressão, que é o perdão das ofensas. E o perdão das ofensas é desafiador exatamente por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, dessas chagas morais que ainda transitam em nosso comportamento e tem força. Essa natureza animal, né? Sobre a natureza espiritual, que nas nossas relações a gente percebe a influência disso. Então, perdoar as ofensas é exatamente compreender a necessidade de ser benevolente, de ser indulgente. Está interligado. É desafiador, conforme a companheira está salientando. Enfim, meus amigos, como aprender a perdoar? Como aprender a sermos pessoas melhores no campo das nossas relações, de sermos mais humildes, de silenciarmos mais, e quando nós falamos do silenciar mais, é porque às vezes a gente não percebe quantas vezes as nossas palavras ferem o outro, né? Eu vejo hoje no campo, nas redes sociais, a gente não precisa nem ir muito longe não, as pessoas se digladiando no campo político. Nós temos a esquerda, a direita, o centro, né? Está todo mundo aí se digladiando. E aí a gente se pergunta o seguinte, será que vale a pena? Isso aqui é tão finito, né? É tão finito. Tão passageiro, tão temporário. E então a gente vai perdendo o nosso tempo e vamos nos digladiando com o objetivo de mostrar quem está certo e apontar quem está errado. Quem está do lado certo da história, né? Assim? E será que vale a pena? Será que o objetivo existencial é esse? Nós precisamos aprender a dialogar. A dialogar sobre temas importantes, e política é um tema importante. Quando nós paramos para falar de política, para dialogar sobre política, política educacional, política pública, política sobre saúde, quanto enriquecimento intelectual, né? Nós passamos a ter. É um caminho importante, nós não podemos nos distanciar deste campo, ignorar este campo, inclusive no contexto espírita. Nós não podemos, mas é preciso aprendermos a dialogar. Então a gente percebe muitas vezes as pessoas se digladiando e guardam mágoa mesmo. Guardam mágoa. Até o momento em que algo acontece. Porque se a gente não despertar a nossa consciência pela via do amor, vamos pela via da dor, né? E a gente tem o amor à nossa disposição, batendo a nossa porta todos os dias, a todo momento, nos convidando a esse exercício. Então, minha gente, como aprendermos a perdoar? Autoconhecimento. Quando
os Espíritos nos chamam a atenção, e aqui Santo Agostinho especificamente, na 919, sobre o conhece-te a ti mesmo, a famosa frase que se encontra no templo de Apolo, na cidade de Delfos, Grécia, é ali que a gente tem noção da grandeza deste conhecimento sobre si mesmo. Os filósofos chegavam naquele frontispício e tinham a oportunidade de repensar sobre a própria vida. Os espíritos, em pleno século XIX, nos chamam a atenção para esse conceito sobre autoconhecimento. E não obstante, Santo Agostinho se coloca como exemplo, ao dizer fazer o que eu fazia ao fim da minha jornada. Ele que parava todos os dias, interrogava sua consciência, perguntando o que ele havia feito de errado, né? Quais equívocos havia cometido, e no dia seguinte ele buscava as corrigendas acerca disso. Isso nos provoca uma reflexão muito profunda, que é exatamente compreendermos que a partir do autoconhecimento a gente tem a possibilidade de entender as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. A partir do autoconhecimento, nós temos a possibilidade de entender por que determinada mágoa se instalou e qual caminho precisamos percorrer para nos libertarmos de determinadas mágoas. E se nós estamos hoje no campo familiar e nós temos facilidade de guardar mágoa no campo familiar, é preciso trabalharmos isso para trazermos a nossa família para perto. Se no campo das nossas relações afetivas, e aqui especificamente nas relações amorosas, nos términos dos relacionamentos anteriores, nós construímos desafetos, tem algo a ser trabalhado em nós, porque algumas pessoas nos seus 50 anos de idade se relacionaram com cerca de 10 pessoas ao longo da jornada. 10 desafetos. Ora, nós precisamos compreender que o melhor caminho não é esse, né? Então a gente começa a se interrogar sobre quantos desafetos nós construímos no campo das nossas relações afetivas, amorosas. Então, e no campo das relações interpessoais, no campo do trabalho, das relações profissionais, quantos chefes nós tivemos ao longo da nossa jornada? E quantos chefes se tornaram amigos e quantos chefes se tornaram desafetos? Quantos ex-companheiros, companheiras se tornaram amigos e quantos se tornaram desafetos? Quantos ex-colegas de trabalho se tornaram amigos e quantos se tornaram desafetos? Isso vem dessa facilidade que nós temos de guardar mágoa. Então o outro fere, então eu paro de olhar, não olho mais na face, não mando um oi, não me distancio. Mas a mágoa está ali instalada, né? E quando a gente se conhece internamente, a gente começa a entender de onde ela surge, por que ela surgiu e principalmente como eliminá-la da nossa vida através de um processo de reforma íntima e de autolibertação. E Divaldo vai falar sobre isso, informando-nos que o exercício do perdão é um treinamento diário. Exercício do perdão, treinamento diário. Eu preciso identificar de onde vem essa facilidade que tem de guardar essa mágoa, de me ofender, de me ressentir. Na casa espírita, tem uma palavrinha que nós aprendemos e eu digo que ao longo dos últimos 10 anos, especificamente, eu já ouvi essa palavrinha por muitas vezes. E só no movimento espírita que eu escuto. Em outros contextos, no contexto acadêmico, no contexto social, familiar, a gente não escuta essa palavra. Milindre. Só escutamos no centro espírita. E muitas vezes nós somos tão melindrosos, né? Guardamos mágoa com tanta facilidade, também na casa espírita, nos distanciamos. Existe uma necessidade, minha gente, da gente trabalhar esse sentimento de fraternidade, né? De irmandade uns com os outros. Em que, quando a gente fala de fraternidade, é o sentimento de irmão mesmo. O outro, embora seja o meu conhecido, embora nós não tenhamos o mesmo sangue correndo na veia, existe uma lei que nos une, que é a lei de amor. E se essa lei de amor nos une, eu tenho a responsabilidade de compreender a fragilidade e a limitação do outro. É um caminho importante a ser trilhado. Trazer o outro para perto. Mas às vezes o milindre não deixa.
Porque o outro fala algo, isso nos ofende, nos magoa, nos chateia e a gente se distancia. Quando a proposta do Evangelho é uma proposta de aproximação. De aproximação. Pensemos nisso. Pensemos nisso. E a gente avança, chegando já quase à reta final da nossa fala. Bem-aventurados, nos diz Mateus, no capítulo 5, versículo 7 do seu Evangelho, são os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Queremos a misericórdia divina, queremos a misericórdia dos nossos benfeitores amigos, sejamos misericordiosos nas nossas relações. Despertemos a nossa consciência que somos falhos e suscetíveis a erros, que todos são falhos e suscetíveis a erros. Mas também, minha gente, às vezes focamos tanto no erro do outro, né, e não nos acertos. Da mesma forma que somos suscetíveis a erros, somos também suscetíveis a acertos. E embora muitas vezes nós não acertemos nas nossas escolhas e nas nossas decisões, não existe mal em nós que dure para sempre, porque nós estamos diante da lei de progresso. E nenhum de nós sairá daqui pior do que aqui chegou. Talvez até estacionado, né? Nas nossas relações, na nossa vivência interpessoal ante a reencarnação. Talvez estacionado. Mas regredir, jamais. Jamais. Porque a lei é de progresso. É para frente, né? Que nós estamos avançando. Com esta meta já estabelecida, que é a meta de aprendermos a amar. A misericórdia que nós precisamos trabalhar uns para com os outros é o complemento da doçura. Porque quem não é misericordioso, minha gente, não será dócil. Não será pacífico. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E é, sem dúvida alguma, infeliz aquele que diz jamais perdoarei. Este é infeliz. Porque a verdadeira felicidade, ela vem da paz construída a partir de nós. É desse sentimento de doçura, desse comportamento pacífico. E nós estamos vivenciando a nossa experiência em uma sociedade doente e nós precisamos ser construtores dessa paz no mundo. E se precisamos ser construtores, minha gente, desta paz no mundo, essa paz começa a partir de cada um de nós nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações afetivas. Se nós queremos uma sociedade melhor, mais justa, igualitária, menos violenta, é preciso que nós compreendamos que a paz não nasce no outro, que somos nós os construtores, a partir do momento que nós mudamos a nossa conduta. A partir do momento que nós passamos a aplicar o Evangelho em nossas vidas, através desses conteúdos libertadores que nos chamam a atenção para essa reforma íntima. E o que é a reforma íntima, senão a adoção de hábitos saudáveis, louváveis, o perdão, a tolerância, a indulgência, a benevolência, a solidariedade, a caridade na essência. São atitudes nobres que precisamos trabalhar e que precisam ser exercitadas no momento em que nós saímos da nossa casa e encontramos alguém desconhecido no caminho. Ao momento que nós retornamos e temos novamente acesso à nossa família. Que nós possamos avançar no campo dessa reforma íntima, compreendendo que todos os dias recebemos um convite diferente para desenvolvermos virtudes. E se nós sentimos dificuldade de desenvolver outras tantas virtudes, comecemos com a virtude da humildade, de reconhecer que somos enfermos da alma e que aqui estamos, diante das enfermidades da alma, para sararmos essas feridas. E que temos como médico esse mestre incondicional das nossas almas, que é Jesus, que não nos deixa sozinhos, em hipótese e em momento algum. Este mestre por excelência, que nos consola, que nos conforta, diante das aflições que muitos de nós enfrentamos. E certamente, muitas são as aflições que enfrentamos no nosso dia a dia, na vida comum. Muitos são os desafios para além do perdão, da necessidade de aprendermos a nos libertarmos das mágoas. Muitos são os desafios. Mas diante dos desafios, meus amigos, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Temos Jesus
ao nosso lado neste leme, né? E temos os nossos benfeitores a nos envolver, a nos intuir, a nos direcionar. E é este sentimento, essa certeza de que nós não estamos sozinhos e de que nada pode nos afastar disso, que nos dá esperança por dias melhores. Que nos dá esperança de que dias melhores vão surgir, sim. Se hoje nós temos as nossas dificuldades no campo das nossas relações, amanhã elas não existirão mais. Porque hoje nós já estamos tendo a oportunidade de repensar a nossa trajetória, de viajar para dentro, identificar as nossas fragilidades e despertar as nossas potencialidades. Eu quero agradecer a essa casa pela acolhida, pelo carinho de sempre, aos companheiros que nos acompanharam nessa live, aqueles que estarão assistindo em outro momento. Que Deus continue a nos abençoar e a nos inspirar. E que nós possamos não desistir da vida, não desistir de ser feliz, não desistir daqueles que nos cercam. Que por mais que seja difícil no campo das nossas relações interpessoais liberar o perdão, e por mais que seja difícil nós sairmos da nossa zona de conforto e avançarmos ao encontro do outro solicitando este perdão, por mais que tenhamos essas dificuldades, que nós possamos compreender que nada é melhor, minha gente, do que um dia após o outro. Porque se hoje nós ainda não conseguimos avançar, não tenhamos dúvidas de que amanhã nós avançaremos. Gratidão a cada um de vocês pelo carinho. E que Francisco de Assis, com a sua prece que é encantadora, continue a nos inspirar ao longo dessa noite. A nossa gratidão por cada um de vocês abrir a porta da sua casa, do seu lar, para que nós, através dessa sintonia, pudéssemos adentrar. Até uma próxima oportunidade e que Deus nos abençoe. E relembramos Francisco ao dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu possa levar a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando, minha gente. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo, Senhor. É morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz, meus amigos, meus amores. E que Deus nos inspire e nos abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que a mensagem do Cristo esteja sempre presente em nossa vida comum. Muita paz.